Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de conceitos básicos de informática para concursos de 2022. E nessa aula, pessoal, nós vamos falar sobre a memória flash, que é uma memória muito importante para os dispositivos atuais. Mas antes, sempre lembrando, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e vamos ao assunto da aula de hoje. Como eu disse, pessoal, hoje nós vamos falar sobre essa memória, a chamada memória flash, que, para quem não conhece, a memória flash ela é uma evolução de uma outra memória chamada EEPROM. Então a gente pode dizer que a memória flash, de alguma maneira, ela evoluiu de um tipo de memória ROM, que é a memória EEPROM. Agora, a grande vantagem da memória flash é que ela vai permitir ser escrita, ser apagada inúmeras vezes através de corrente elétrica, através de pulsos elétricos. Essa é a base conceitual inicial da memória flash, certo? Sempre lembrando, então, o próprio usuário, através de dispositivos que têm memória flash, pode realizar tanto as operações de gravação, que nós chamamos de escrita, como também ler os dados, as operações de leitura desses dados através dos dispositivos. E essa talvez seja a primeira conclusão que a gente tem que tirar da memória flash para não esquecer mais. Se a prova sugerir, a memória flash é uma memória de escrita e leitura, lembrando que escrita é gravação, porque adoram dizer numa questão e outra que a memória flash é somente de leitura. Não, isso é a memória ROM. Embora a memória flash tenha evoluído de uma memória ROM, a memória ROM é somente de leitura, mas a memória flash é de escrita e leitura simultaneamente. Inclusive, eu posso fazer a escrita dos dados e ao mesmo tempo ir lendo dados dos dispositivos de memória flash, certo? Perfeito, pessoal. Passamos por essa parte, não esquece mais. Vamos para outra característica dela. A memória flash, diferente da memória RAM, por exemplo, a memória RAM, a memória cache são memórias voláteis que perdem os dados na ausência de energia elétrica. E a memória flash é um tipo de memória não volátil. Isso sim, ela é similar à memória ROM. Ela não é volátil, quer dizer que ela não perde os dados na ausência de energia elétrica. Ela não tem os seus dados apagados quando o computador é desligado, certo? Então, memória não volátil, repetindo, não perde os dados na ausência de energia elétrica, não tem o seu conteúdo apagado quando o computador é desligado, característica importante aí para o nosso estudo. Existe, claro, muitos dispositivos hoje em dia que se utilizam da memória flash, até porque ela é uma memória bem rápida, se comparado, por exemplo, ao acesso aos dados do disco rígido, a memória flash acaba tendo um acesso mais rápido a esses dados. Então a gente vai encontrar a memória flash em pendrive, em cartões de memória de câmeras digitais, em smartphones, em tablets e principalmente em dispositivos SSD, que são as unidades de estado sólido, que basicamente estão substituindo aos poucos, em alguns computadores, os discos rígidos tradicionais. E por que o SSD é a preferência hoje em dia nos computadores em troca do disco rígido? Porque o SSD é mais rápido, e ele é mais rápido justamente porque ele tem a memória flash, que é mais rápida para acessar os dados se comparado ao método magnético lá do disco rígido, certo? Então aqui eu mostro um SSD, tipicamente usado hoje em dia, que substitui em alguns computadores os discos rígidos tradicionais, ou até mesmo tem computadores que usam SSD para armazenar principalmente sistema operacional, programas, para que eles sejam inicializados mais rápido, e usam também discos rígidos muitas vezes para manter esses dispositivos com mais capacidade de armazenamento, certo? Pendrive também utiliza memória flash, como eu disse. Nós temos os cartões de memória de câmeras digitais, smartphones e tablets também se utilizam desta memória flash para armazenamento dos seus dados. É importante também falar o seguinte, pessoal, a memória flash ela pode ser usada em alguns casos para armazenar o chamado BIOS lá da placa-mãe. O BIOS é o sistema básico de entrada e saída e que serve para a inicialização do sistema. O BIOS vem normalmente em memória ROM tradicional, só que se o BIOS vem em memória flash, a grande vantagem do BIOS em memória flash é que ele pode ser atualizado sem precisar trocar o microchip. É possível daí atualizar o BIOS, já que a memória flash é de leitura e escrita, diferente da memória ROM tradicional,
que é somente de leitura. A memória flash então permite gravações e leitura, e por isso é mais fácil atualizar o BIOS se eu tiver ele em memória flash, se comparado a um BIOS que venha em memória ROM. Por isso, hoje em dia, repetindo, lá na placa-mãe, na chamada motherboard, o BIOS hoje em dia pode vir armazenado tanto em memória ROM, como sim, também pode vir armazenado em memória flash, certo? Equipamentos, pessoal, que utilizam memória flash, de uma forma geral, se comparado, por exemplo, SSDs que usam memória flash, se comparado aos discos rígidos tradicionais, eles acabam sendo mais resistentes a choques mecânicos. Para dar uma explicação bem simples, imagina eu pegar aqui um disco rígido e um SSD, e aí eu solto os dois e eles caem no chão. É muito mais provável, com esse choque mecânico, essa queda, eu tenha um problema no disco rígido, que muitas vezes não resiste a essa queda, por ter peças móveis, mais delicadas, e o SSD provavelmente com essa queda sobrevive sem problema nenhum, continua funcionando normal. Isso porque justamente os dispositivos que utilizam memória flash, de maneira geral, de uma forma geral, são mais resistentes a impactos. Além de serem mais rápido, então se pegar um SSD que tem memória flash, ele é mais rápido que o disco rígido, ele é mais resistente a impactos, ele tem inclusive um consumo de energia menor do que o disco rígido. O SSD que usa memória flash consome menos energia que o disco rígido, justamente porque ele não tem partes móveis e o disco rígido tem partes móveis e por isso consome mais energia. O SSD com memória flash são só chips de memória flash, então o consumo de energia é bem menor se comparado ao disco rígido tradicional. Então são algumas razões do porquê que se usa memória flash. Um detalhe importante que muita gente diz, mas o disco rígido tem uma capacidade de leitura e gravação muito grande. Isso é verdade, pessoal. Ainda temos um ponto, que é um porém dos dispositivos de memória flash, que é um número bem finito de ciclos de escrita, de ciclos de gravação. E aí depende da memória flash que o usuário está utilizando. Pode ir de 10 mil a 100 mil regravações por célula de memória. Então isso é fato. Ele tem um número finito de gravações e chega a um ponto que eu não consigo mais gravar naquela célula de memória. Eu consigo ler, mas gravar naquela célula de memória, de repente, por esse número finito, eu não consigo mais. Então isso é um porém contra, né? Porque senão eu fico falando só dos benefícios da memória flash, principalmente em dispositivos como SSD e pendrives, mas tem também os seus poréns aí no caso desse número finito. Existem também alguns tipos que são bem importantes a gente abordar de memória flash, porque logo que a memória flash foi desenvolvida e foi colocada no mercado, lá no comecinho, ela era do tipo NOR, N-O-R. E hoje em dia mais utilizada é do tipo NAND, né? N-A-N-D. Vamos falar um pouquinho das diferenças. A memória flash do tipo NOR, então, é sempre lembrada como o primeiro tipo de memória flash que foi colocada no mercado. A reescrita dos dados nesse tipo de memória flash do tipo NOR, ela é feita por byte, certo? Então ela é feita de forma mais individual. Quando a gente compara com a memória flash NAND, a reescrita é em blocos de bytes e ela acaba sendo então muito mais rápida, né? E além de ser mais rápida que a NOR, a NAND, ela também tem um custo de produção menor que a memória flash do tipo NOR, e por isso mesmo hoje a memória flash do tipo NAND, por ser mais rápida, por ter um custo menor, e por ter uma forma de reescrita em blocos de bytes, ela acaba hoje sendo a mais utilizada. Então a memória flash do tipo NAND hoje em dia, sem dúvida, a mais utilizada nos dispositivos de armazenamento de dados. Vamos resolver então, pessoal, questões de prova sobre esse assunto. Sempre isso é importante. Acompanha comigo a primeira questão. A memória flash é um tipo de memória que permite que os dados sejam mantidos mesmo sem alimentação. É uma memória não volátil. E aí, pessoal, o que vocês me dizem? Certíssimo, né? Eu já dizia isso agora há pouco aí, a memória flash não é volátil, não perde os dados na ausência de energia elétrica, quer dizer, ela mantém os seus dados armazenados mesmo na ausência de energia elétrica, por isso vamos marcar como certo essa questão. Vamos para mais uma questão, acompanha aí a leitura. Uma memória flash é essencialmente um dispositivo de leitura, tendo em vista que esse tipo de memória não permite a escrita.
certo ou errado? Aí que eu disse, pessoal, que eles tentam fazer a pegadinha com a memória ROM. A memória ROM, essa sim é somente de leitura. Mas a memória flash, embora tenha evoluído de um tipo de memória ROM, a memória flash é de leitura e escrita. Então, no momento que a questão diz uma memória flash é essencialmente um dispositivo de leitura, errado. Ela é essencialmente um dispositivo de escrita e leitura, quer dizer, de gravação e leitura. E a questão ainda continua, tendo em vista que esse tipo de memória não permite a escrita. Permite sim, ela é de escrita e leitura. A gente pautou muito aqui nessa aula sobre esse assunto, portanto, marcamos essa questão também como errada. E vamos lá para mais uma questão acompanhando comigo. Essa diz, a memória flash é um tipo de memória RAM, uma vez que ambas possuem as mesmas características e propriedades. E aí, pessoal, será que é certo ou errado? Errado, né? A memória flash não é um tipo de memória RAM. E outro detalhe, quando ele diz ali, possuem as mesmas características e propriedades, vou dar um exemplo. A memória RAM, ela é volátil. A memória RAM é volátil, perde os dados na ausência de energia elétrica. A memória flash, não volátil, não perde os dados na ausência de energia elétrica. Portanto, elas não têm as mesmas características e propriedades. Então, ela não é um tipo de memória RAM e ela não tem as mesmas características e propriedades da memória RAM. Por exemplo, memória RAM volátil e ela não volátil. Uma coisa que eu posso dizer para vocês que é similar em termos teóricos, similar da memória RAM e da memória flash, é que a memória RAM é de leitura e escrita e a memória flash também é de leitura e escrita. Então existe uma característica específica que a memória RAM e a memória flash coadunam, quer dizer, as duas são de leitura e escrita. Agora, uma é volátil, que é a memória RAM, e a memória flash não volátil. Por isso que marcamos aqui como errado essa questão. Beleza, vamos lá para mais questões sobre esse assunto. Acompanha comigo essa. Deixa eu sair um pouquinho aqui do lado. Um dispositivo SSD, um pendrive e um cartão de memória para um smartphone têm em comum o fato de os três dispositivos, letra A, possuírem 4 terabytes de espaço de armazenamento. Letra B, armazenarem dados de forma volátil. Letra C, utilizarem memória ROM. Letra D, possuírem interface FireWire. Letra E, utilizarem memória flash. Pessoal, dessas alternativas, quando a gente lê SSD, pendrive, cartão de memória para smartphone, o que é similar nesses dispositivos? É que esses dispositivos se utilizam de um mesmo tipo de memória que nós chamamos de memória flash. Por isso a resposta aqui é a letra E de Equador. A letra A botou possuindo 4 terabytes de espaço de armazenamento. Pessoal, isso depende de cada dispositivo. A ideia, mas já existe SSD, professor, de 4 terabytes? Não é só discos rígidos? Já existe sim, pessoal. Por incrível que pareça, já existem dispositivos SSD que usam memória flash com capacidade na casa dos terabytes e alguns até mais do que 4 terabytes. Ah, mas é muito caro. É verdade. O custo da memória flash por byte, se comparado ao disco rígido, ainda é imensamente mais alto, mas já existe. Agora, essa questão de dizer que SSD, pendrive e cartão de memória são iguais porque possuem 4 terabytes de espaço está errado, não porque a memória flash não pode atingir 4 terabytes. Pode. O que está errado é que isso depende de cada dispositivo analisado. Isso é individual, né? Tem diversos tipos de dispositivos SSD com diferentes padrões de quantidade de memória, pendrive também, cartão de memória também. A letra B, armazenamento de dados de forma volátil. Errado, pessoal, porque a memória flash e o SSD, o pendrive, o cartão de memória usam memória flash, é não volátil, não perde os dados na ausência de energia elétrica. A letra C, utilizar em memória ROM, embora a memória flash é uma evolução da memória ROM, a memória flash é de fato usada no SSD, no cartão de memória e no pendrive. E a letra D, possuindo interface FireWire. O FireWire é um tipo de interface para conectar periféricos ao computador, até hoje em dia pouco utilizada, mas é um padrão principalmente para dispositivos multimídia a se conectarem no computador, mas o FireWire acabou devagarinho caindo em desuso, hoje é pouquíssimo utilizado, é um padrão de conexão de periféricos externos a computadores, como eu disse, principalmente dispositivos multimídia, o que não é o caso dos dispositivos aí citados, por exemplo, o pendrive não usa FireWire, o pendrive usa porta USB,
O SSD que está ali, se ele for interno, provavelmente vai usar uma porta SATA, aliás, um slot SATA. Né? E os cartões de memória usam diferentes padrões dependendo do tipo de cartão de memória. Então a única que estava certo aqui, de fato, nossa letra E de Equador, utilizar em memória flash. Vamos para mais questões sobre esse assunto, acompanha comigo a leitura. Memória flash é uma tecnologia utilizada em, letra A, pendrives, letra B, discos rígidos, letra C, discos ópticos, letra D, DVDs e a letra E, fitas magnéticas. Resposta facinha dessa, né? Como eu já dei vários exemplos aqui, a memória flash é uma tecnologia utilizada em pendrives, letra A de América. Disco rígido usa uma tecnologia que nós chamamos de processo magnético para a realização da gravação dos dados. O disco rígido tem discos de alta rotação, que giram em alta rotação, e aí tem um braço e na ponta tem um magneto, um ímã, que é quem faz a leitura e a gravação na superfície dos discos do disco rígido, por isso o disco rígido é chamado de dispositivo magnético. Discos ópticos, como exemplo, tem CDs, DVDs, discos de Blu-ray, esses são os chamados discos ópticos, né? DVD é um tipo de disco óptico, por sinal. E fitas magnéticas tem, por exemplo, as fitas DAT, que eram há anos atrás muito utilizadas para backup, que eram fitas magnéticas. Hoje em dia, também caindo em desuso. Então, resposta aqui, memória flash é uma tecnologia utilizada em pendrives, como SSD, como cartões de memória, letra A de América, o gabarito da questão. Mais questões surgindo agora na tela, vamos à resposta dessa leitura e da resposta, é claro. Com relação à informática e componentes funcionais de computadores, julgue os itens seguintes. O pendrive é um dispositivo de armazenamento de dados constituído por uma memória flash e apropriado para conectar-se a uma porta USB de um computador. Certo ou errado? Pessoal, está certíssimo, né? Qual é a característica de um pendrive? A gente pode dizer que, teoricamente, um pendrive é um dispositivo de armazenamento portátil que utiliza memória flash e conexão USB. Vou repetir, pendrive, dispositivo de armazenamento portátil que utiliza memória flash e conexão USB, portanto, tudo que está citado aqui na questão está certíssimo, né? Diz dispositivo de armazenamento de dados, perfeito para o pendrive, constituído por memória flash, o que está correto também, e apropriado para conectar a uma porta USB, a Universal Serial Bus. Só um detalhezinho aqui, quando a gente diz apropriado para conectar a porta USB, por que existem pendrives que são muito mais rápido para transferir dados que outros? Uma das razões pode ser a tecnologia da memória flash, é claro, mas talvez a razão mais importante de um pendrive ser mais rápido ou mais lento que outro é o padrão da porta USB que ele utiliza. Porque existe desde portas USB 1.0, 2.0, 3.0, 3.1, 3.2, e quanto maior a evolução do padrão USB, das portas USB, e quanto mais o pendrive está compatível com esse tipo de porta USB, mais rápida será a transferência de dados desse pendrive. Então sim, podemos ter pendrives usando portas USB com padrões diferentes, e isso, além da tecnologia utilizada pela memória flash, pode deixar ele mais ou menos rápido de acordo com o tipo de pendrive que você tenha, certo? Então isso também é um ponto legal da gente mencionar. Certo, pessoal? Mais uma aula, mais um assunto interessante discutido aqui. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal. E desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Lembrando também, pessoal, quem quiser deixar comentários dizendo que estão gostando das aulas ou que se querem um assunto específico, eu sempre vou lendo os comentários que surgem ali, e através desses comentários, se eu perceber que um assunto está sendo muito solicitado, eu posso trazer esse assunto antes das outras aulas. Então não esquece, se tiver uma dúvida e quer que venha nessas aulas aqui um assunto que você tem interesse, deixa nos comentários ali. Quanto mais comentários e quanto mais gente falando daquele assunto, é claro que eu trago esse assunto para vocês nessa nossa sequência de aulas, nessa jornada de aulas que nós temos aqui no nosso canal. Certo, pessoal? Era isso então. Grande abraço a todos, até a próxima e bons estudos!